Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Hoje a gente está de Natal, um episódio muito especial. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje o nosso tema é um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre a saúde bucal dos pets. E quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Daniel Castro, nosso odonto querido. Muito prazer por ter aceitado o nosso convite, Eu que doutor. agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, como a gente sempre começa, né? Gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, como a medicina veterinária foi parar na sua vida, essa especialidade também. E assim, para você contar um pouquinho de quem é o Daniel pra gente. Tá. Ser veterinário, para mim, sempre foi uma vontade. Eu acho que quem faz veterinária sempre tem um pezinho ali, né? Mas eu sempre quis trabalhar com animal silvestre, animal selvagem. E eu não sabia que veterinário podia trabalhar com isso. Para mim era só biólogo, por exemplo, né? Então, entrei na faculdade pensando nisso, né? Fiz toda a minha graduação voltada para animal selvagem, animal silvestre, que sempre foi o sonho, né? Mas no meio ali teve um professor de clínica, professor Júlio, que deu uma aula assim de odontologia. E aí eu me apaixonei ali, vi que era uma coisa muito legal. Mas foi só uma aula e nunca mais a gente viu nada, nem prática, nem nada disso, né? Mas eu continuei na parte de silvestre, sempre dando algumas olhadas assim na parte de odonto, né? Formei, né, fiz o meu estágio final na parte de silvestres também, né, fui para o Zoológico de São Paulo ali para realizar um sonho, e lá eu conheci o pessoal que trabalhava com odontologia em São Paulo, né, então eu vi que era possível trabalhar com as duas coisas, tanto odontologia quanto animal selvagem, né, então peguei o diploma, 3 dias depois estava na pós-graduação ali de odontologia, que para mim, naquele momento, era a melhor forma de conseguir trabalhar, né? Acho que a gente sempre tem aquele medo de formar, o que eu vou fazer agora, né? A área de selvagem era muito difícil aqui, né? A gente tinha que trabalhar com interior, a gente tinha que trabalhar com grandes empreendimentos, tudo mais, então eu preferi focar na parte de odontologia, que talvez me traria maior oportunidade de trabalhar ali com cão e gato, que é o que a gente tem maior disponibilidade, né? Tive a sorte de conseguir passar os 2 anos da pós-graduação só estudando, né? Só focado nisso, fazendo os estágios com os professores, os orientadores. Mas assim que eu terminei, passei na residência em Selvagem para realizar um outro sonho. Então, o odonto ainda ficou ali sem a área de atuação, né? Mas aproveitei tudo isso para utilizar os conhecimentos da odonto dentro de Selvagem na universidade, né? Aí, de vez em quando, os colegas ali chamavam, você pode olhar meu cachorro, você pode fazer uma cirurgia ali num gatinho que está precisando cuidar dos dentes. E aí eu comecei já a trabalhar na parte prática com odontologia dentro da residência em outra área, né? Então, quando eu terminei a residência, infelizmente a gente teve a pandemia, né? Então me bloqueou um pouquinho mais de começar a trabalhar, mas foi onde a gente começou a focar realmente na odonto, tá? Então hoje eu estou trabalhando há 4 anos, né? Desde 2020, né? Vai fazer 5 anos que eu estou trabalhando quase que exclusivamente com odontologia, né? E nesse período ali eu vi que teve um boom muito grande, né? A gente trabalhava muito com 5, 6 pacientes mensais em 2020, né? E hoje a gente tem um crescimento muito grande de aproximadamente 20 cirurgias aí que a gente consegue fazer, né? Um crescimento muito grande em pouco tempo, né? Para a gente num período super curto. Tá? Então, hoje eu trabalho basicamente com odontologia, seja elas de cães e gatos, quanto também de pets exóticos, né? Coelhos, porquinhos da Índia, algumas aves também, sempre não fugir desse lado que é a minha paixão, mas eu ando com essas duas sempre muito lado a lado, assim. Isso é maravilhoso, olha só, um sonho, né, que são os animais selvagens, silvestres, e ali você juntou
também com outra paixão que descobriu. E é Isso. muito importante, tanto nos animais exóticos quanto nos animais domésticos, fazer essa questão da parte dentária, né? Para mim foi assim, as grandes referências que eu tinha na época de odontologia era de odontologia de selvagens, né? A referência brasileira que a gente tem, ele trabalha com odontologia de selvagens, então eu sempre vi aquilo, então eu juntava duas paixões. Mas trabalhar com odontologia de selvagens aqui também é muito complicado, né? Então a gente foi para a área de cães e gatos, que a gente tem muito conhecimento, a gente tem muitos parceiros, muitos clientes, mas de vez em quando os meus colegas da área de selvagens sempre mandam paciente para a gente também. E de vez em quando a gente também atende, né? Que eu não deixei de lado essa minha outra paixão. Que maravilhoso. E é um excelente profissional, diga-se de passagem, que eu sou fãzona. Atende lá no Vet Life. Esperando você falar isso. O Vet Life é um dos locais de atendimento do doutor. Daqui a pouco a gente vai falar os locais de atendimento dele. Acaba que é a minha maior rotina, né? O Vet Life. E eu fico muito feliz por isso. E a gente sabe, assim, hoje a gente já tem uma conscientização muito maior da saúde bucal, né, dos pets, graças a Deus. A gente sabe que está longe do necessário, porque muita gente ainda não tem essa consciência, né? Sim. Muitos colegas veterinários, inclusive. O animal está indo lá para fazer check-up anual, está indo lá para fazer as vacinas, e é uma coisa que passa batido por muitos colegas, né? Mas hoje a gente, como tu falou, teve um boom, e eu espero que continue sendo assim, porque a gente sabe que é porta de entrada para várias coisas, o dente, né? Hoje, tu já falou um pouquinho quem são os teus maiores pacientes, mas hoje, a tua rotina, o que mais você recebe para atendimento? Seria só profilaxia? Seriam problemas mais complicados? Conta pra gente um pouco o que manda mais, assim, o que tem de mais na sua rotina de atendimento. Tá. A gente teve um grande boom ali, a gente tinha poucos profissionais trabalhando, né? Quando eu comecei, acho que eram 2 profissionais trabalhando, né? Hoje, como eu disse, em pouco tempo, a gente tem mais ou menos uns 7, 8 profissionais ali, colegas novos trabalhando com isso, né? Eu acho isso fantástico, né? Sempre falo nas palestras, façam odontologia, tem espaço, é muito bom, eu gosto muito. Mas hoje eu tive um pouquinho de mudança. Quando eu comecei, a gente tinha mais ou menos 80% dos atendimentos eram de felinos, né? Felinos vinham muito pra gente. Gengivite Já crônica. tinham tentado tudo e aí vinha pro especialista, né? Hoje eu costumo dizer que tá mais dividido, cães e gatos na mesma proporção e numa proporção menor esses animais mais silvestres, mais pets exóticos. Tá? Mas dentro do consultório, geralmente chega pra gente por indicação de colegas. Assim. Eu tive sorte de ter colegas que trabalhavam comigo, né, que já identificaram ali, olha, existe a especialidade, existe dentista, então eu vou encaminhar. Porque eu não digo que não tem tanta conscientização, eu diria que tem mais uma negligência também do próprio tutor, porque não tem o conhecimento, porque deixou passar, ou porque algum colega ali chegou e disse que era melhor não fazer pela idade do paciente, né? E acabou deixando ali, tá? Então, eu acho que anda junto, tanto a negligência quanto a falta da conscientização dos colegas e dos tutores desses animais. Hoje vem muito pra gente, principal, assim, doença periodontal. É o carro-chefe da odontologia, acho que em qualquer lugar do mundo, assim, que trabalha com odonto, é a doença periodontal, que é o famoso acúmulo de tártaro, né? Dificilmente esse paciente ele vem pra gente só para uma limpeza, tá? Então, o tutor já chega falando assim, eu queria fazer uma limpeza, né, no meu animal e tudo, e eu já tenho que conscientizar ele do contrário, que aquilo ali provavelmente não é só uma limpeza, né? Provavelmente a gente vai encontrar outras alterações, a gente vai ter extrações de alguns dentes, a gente vai ter cirurgias ali para manter aqueles dentes sem precisar extrair e fazer com que ele entenda isso. É muito complicado ainda, por quê? Porque para ele, por mais que aquela boquinha esteja completamente suja, a gente nem enxergue mais os dentes, não é só uma limpeza, mas na cabeça dele é só o que ele quer, né? Quando a gente fala de felinos é um pouco diferente, a gente tem outras doenças que são mais comuns para eles, né? Então sempre vão andar juntos ali. Mas a rotina, assim, ela é muito grande hoje, de 50-50. Cães e gatos, assim, numa proporção bem igual pra gente. E doutor, ainda chegando com esse tema também, né? Porque hoje eu percebo que
devido a mais especialidade da medicina veterinária, os tutores têm se preocupado mais e já buscado até mesmo, realmente, você notou que houve um crescimento muito grande. Antes você atendia em procedimentos, sei lá, 5 a 7 animais, hoje você tem mais de 20. Então, a procura ela tem se mostrado cada vez maior, né, para esses animais. Mas, assim, qual dica que é importante? Como é que esse tutor ele pode manter a saúde bucal, esse cuidado para o seu pet, entendeu? E se existe uma idade assim específica para indicar esse cuidado? Porque quando atende filhote, por exemplo, eu atendo muito filhote de Spitz. Aí ele já vem desde cuidadozinho. Eu já coloco muito esses cuidados odontológicos, tem na minha receita, na minha guia, na minha instrução, como se deve fazer, já deve fazer, ensinar a criar o hábito. Então, explica para eles onde é que inicia esse cuidado, quando tiver algo que já está ficando estranho, quando deve procurar. A gente tem que cuidar desde sempre, né? O filhote, ele é muito importante e a gente também pensar ali numa consulta pediátrica, né, na odontopediatria. Como que esse paciente vai escovar dente, quando a gente vai inserir, aquele paciente que ele tem aquelas manias de roer muito o pé de mesa, roer sapato, roer algumas coisas, geralmente aquele paciente ele vai ter um quadro assim de desconforto, um quadro de dor, que por isso que ele faz isso. É naquele crescimento de dente, aquela troca dentária, então aquela gengiva está mais sensível. Então alguns pacientes começam esses comportamentos justamente por desconforto na cavidade oral. E é aí que a gente pode entrar dentro da odontopediatria explicando para eles que existem brinquedos, por exemplo, que facilitam isso. Existem alguns produtos, pastas dentais, que auxiliam nisso também, reduzindo essa inflamação, reduzindo essa dor, acalmando aquela gengiva, né? Explicando que alguns problemas eles começam desde filhote, por exemplo. A persistência do dente de leite, aquele dentinho que ele não caiu, ele tem um período para cair, né? Se ele não caiu naquele período, não adianta esperar, precisa fazer remoção. Então já indica ali desde filhote, né? Como eu vou inserir essa escovação, quais os produtos ideais, como eu vou colocar na rotina. Eu sempre gosto de colocar assim que faça um reforço positivo para ele, por exemplo, um passeio, um biscoito, um petisco, né? Pastas hoje que têm alguns saborizantes, são bem interessantes para eles, tá? Então, sempre tentar identificar isso desde filhote, inserir essa rotina desde filhote, porque é muito difícil a gente fazer isso quando o animal já é adulto, né? Eu não consigo fazer escovação porque o meu animal ele é rebelde, porque ele morde a escova, né? Mas é porque ele não é acostumado. Então, tudo aquilo ali é difícil para ele, né? Não se criou uma rotina. Além disso, ele já adulto, muito provavelmente, ele já tem alguma alteração naquela boca. Então, qualquer escovação, ela vai causar desconforto, vai causar dor. Então, aquele paciente vai entender que escovação não é legal, que não é uma coisa boa, então ele não vai deixar de jeito nenhum, tá? Eu sempre digo que paciente que já tem algum problema, é sempre ideal a gente nem entrar com a escovação ainda, porque aquela gengiva está inflamada, então a gente vai fazer causar dor para aquele paciente. Então ele vai, na primeira vez que a gente fizer isso, ele vai ter aversão praticamente para sempre àquela manipulação ali de escovação, tá? Então é importante a gente entender como que está aquela boquinha, como que é esse paciente. O paciente é mais agressivo, ele é mais calmo, dentro do consultório ele é mais calminho, mas em casa ele é mais agitado, com determinada pessoa da família ele deixa mais, ele sempre tentar entender a dinâmica da casa, a dinâmica desse paciente ali, para saber onde a gente vai entrar com esses cuidados ali. Quais os produtos que a gente pode utilizar também, né? Tudo a gente pode entrar para cuidar dessa boquinha desse paciente. Excelente colocação. E quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor, justamente por conta disso. A gente já educa aquele paciente, aquele animalzinho, desde cedo, desde filhotinho. Quando ele começa a crescer o dentinho, a gente já pode começar ali a fazer alguns estímulos, por exemplo, com gás, com o próprio dedo, para que ele veja que aquilo ali não é ruim, tá? Mas é diferente, por exemplo, daquelas brincadeiras que a gente costuma fazer com filhotes, dele ficar mordendo a gente, é ele entender que são coisas mais separadas ali. Muito legal. E assim, fala pra gente alguns sinais que os tutores podem observar que já significam problemas bucais na boca dos pets deles. O sinal mais clássico assim, que a gente recebe no consultório é a halitose, né? Aquele mau hálitozinho.
Nossa, meu cachorro tá com um bafinho, eu não sei mais o que eu faço. É o que eu incomoda faço... mais o É o que tutor, né? incomoda E eu mais. gosto de dar beijo nele, deixar ele lamber Aquela a boquinha de boca. fossa. Justamente por isso. Eu sempre associei, assim, eu gosto muito de dar palestra, por exemplo. Tenho muita vergonha, mas assim, palestra eu amo dar palestra. Isso é E bom. sempre no início das palestras eu coloco que o advento da pandemia, se a gente pode dizer que teve alguma coisa assim de bom para a odontologia veterinária, foi justamente isso. Porque ele aproximou cada vez mais os pacientes dos seus tutores, porque a gente precisava ficar em casa, né, todos os dias, por um longo período. Então, a gente começou a prestar mais atenção naquele animal, começou a prestar mais atenção naquele paciente. Então, ó, tô mais em casa, tô mais convivendo mais com ele, tô vendo que ele tá com bafinho, tô vendo, comecei a olhar a boquinha dele, comecei a notar que aquela gengiva, ela tá inflamada, ela tá vermelha, e não é para ela estar assim, né? Comecei a ver que ele tem presença de tártaro, né? O cálculo dental ali, aquele escurecimento naquele dente, né? Aquilo já não é legal, já não tá muito bom. Já peguei naquele dente, ele começou a ter uma dificuldade de comer, já começou a ter uma salivação mais intensa, né? Preferiu alimentos mais amolecidos, mais macios. Então, tudo isso são sintomas que a gente já tem algum problema ali na cavidade oral, né? Esse tutor, quando ele vem para a gente, ele já vem com essas queixas. Tá com mau hálito, não tá comendo direito, pode ter sangramento nessa boca, não só na escovação, mas na própria alimentação. Tá? Tá salivando demais nos casos dos felinos, né? É muito comum vir. Tá com uma saliva mais espessa, tá com uma saliva escura, tá com secreção na boca, já fiz de tudo, né? Então, sempre sinais ali que podem dizer pra gente que já tem o início de uma doença ou ela já tá ali instalada, tá? E não é necessário, assim, a gente esperar muito tempo. A gente já escuta esse tutor. Antes da gente consultar o paciente, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo até a gente ir fazer a avaliação. Perfeito. Tá. E assim, a gente sabe, né? Se os animaizinhos, assim, cães e gatos, vivessem mais na natureza, né? Que não fosse tão domesticado, eles não iriam escovar os dentes. Isso. Só que mudou toda uma estrutura. Eles são membro da família, convivem mais com a gente, não é mais animal de quintal. A alimentação deles se tornou diferenciada, né? Hoje, muitos animais também fazem alimentação natural. Isso vai causar mais tártaro bem mais rápido em alguns deles. Na maioria, eu acho. E tem essa questão, ou ração, ou alimentação natural, ou petisco, ou tudo. Mas, de qualquer forma, modificou tudo. E esse cuidado do dente, ele é essencial. Eu vou dizer depois pela minha experiência própria, né? E o que acontece? A maior dúvida dos tutores. Como eu vou fazer a escovação do meu cãozinho e do meu gatinho? Com que frequência? Para eu já ter esses cuidados desde o início. É porque tem tutor que acha que uma vez por semana, quando vai pro pet shop. Então, Que leva a escova, o kit dele básico, assim, vai a escova, né? Isso. Aí escova o dente, escova. No Toda pet, vez que ele vai pro banho, eu falei, ô senhor. É muito comum. Faz parte das Sim. nossas perguntas ali para aquele tutor, né? Faz escovação de dente? Então, a resposta são duas. Ou faz uma em casa, quando lembra, mas não tem rotina. Ou faz sempre no banho. Não, faz toda vez que vai tomar banho, que vai no pet, tudo mais. Então, isso não é suficiente, né? Mesmo que faça uma escovação eficiente, que o paciente deixe, isso não é eficiente. Eu costumo sempre fazer uma associação com a gente, né? A gente escovando o dente todos os dias, usando fio dental, enxaguante bucal, diversos produtos, a gente vai acumular sujeira ali, a gente vai precisar fazer alguns procedimentos de profilaxia a cada período, né? Então, eles vão ser a mesma coisa, tá? Então, a frequência, ela deveria ser diária, tá? Não precisa ser várias vezes ao dia. Você pode, por exemplo, fazer uma vez no dia, no final do dia, por exemplo, tá? Mas é uma frequência que ela precisa ser diária. Eu sei que é muito complicado, muitas vezes, alguns pacientes, a nossa rotina também, né? Então, 3 vezes por semana a gente até já aceita com bons resultados, tá? Mas inserir isso é muito complicado. Eu sempre digo, se você puder ter um filhote, já insira isso
de filhotinho, para que ele se adapte muito bem, tá? Cães e gatos, eles são um pouquinho diferentes também. Gatos, a gente costuma dizer que são mais sensíveis ali para a gente fazer uma manipulação na cavidade oral, né? Cachorros, eles sempre vão tentar ali achar que tudo é uma brincadeira, né? Então, você pode usar isso de artifício para fazer a escovação, né? Tenta fazer alguns testes. Como é que ele vai reagir quando eu tocar muito no focinho, quando eu ficar muito tocando naquela cavidade oral, ali no rosto, né? Começa a tocar naquela gengiva, começa a apresentar, por exemplo, o produto que você escolheu para ele. Qual a pasta de dente? Né? Qual que é o sabor disso, o cheiro, para ele ir se familiarizando, né? Começa a fazer uma escovação ali com uma gaze, por exemplo, que vai causar uma fricção, mas ele vai entender que ali, olha, não dói, não é desconfortável. Faz de um lado, brinca com ele, faz do outro, né? Até apresentar a escova ali. Escolher escovas específicas, né? Que sejam macias, que não sejam muito duras, com as cerdas muito rígidas, porque a gente vai causar desconforto para ele, tá? Insere ali algum reforço positivo, seja brincadeira, né? Seja um passeio, por exemplo, vai passear com ele todo dia, faz a escovação antes, porque ele vai começar a entender que se ele escovar dente, ele vai ter o passeio. Ótima dica. Tá? Existem alguns produtos que têm sabor, por exemplo, que para eles são muito agradáveis, então a gente pode utilizar isso também para fazer com que eles aceitem melhor. Petiscos também, por exemplo, a gente pode utilizar. Mas eu acabei de escovar dente, eu vou dar um petisco, né? Mas é importante a gente lembrar que essa formação de uma nova placa bacteriana, ela vai demorar um tempo ali, ela vai demorar cerca de 24 horas, né? Então, antes que ela se forme, você já vai escovar de novo. Tá? Então, você pode fazer a utilização de petiscos, inclusive petiscos que auxiliam na higienização odontológica. A gente tem diversas marcas aí que a gente pode fazer para esse paciente, além da escovação. Tá? Então, tentar ali fazer com que ele goste bem. Mas eu digo assim, se naquele dia, por exemplo, você usa o passeio para ele, para fazer com que ele escove. Então, você escova todo dia e passeia depois. Choveu, não dá para passear, não escova, porque se você não for passear, ele vai entender que você enganou ele e ele não vai mais deixar. É muito incrível, assim. Demora para aprender, o que é bom, mas no primeiro erro que a gente faz, eles aprendem super rápido. Tá? O felino já é um pouquinho mais complicado da gente inserir isso, porque geralmente o felino ele não passeia com a gente, né? Pode ir no colo, mas não tem uma rotina muito grande. Mas aí você tem algumas brincadeiras para ele, né? Tem os fiozinhos, você tem aquelas peninhas, aqueles brinquedinhos que faz barulho, se ele gostar. Então, tenta identificar alguma coisa que ele gosta. Ou até o petisco depois da escovação. O petisco para gato, a gente tem petiscos para gato que eles são para cavidade oral também, tá? Então tenta identificar alguma coisa que ligue muito você ao seu animalzinho. É muito sobre a sua própria rotina. Por isso que é importante a gente entender a rotina daquele tutor, daquele paciente, para saber onde a gente vai inserir isso. Foi muito legal. Olha, doutor, mas agora você vai ter uma missão. Você vai pegar esses petiscos, tirar uma foto, que são assim, que auxiliam transmissão de pensamento. Porque a gente sabe que tem muita coisa no mercado. Eu acho que nem todos funcionam. Mas sabe o que a gente quer aqui umas dicas. As dicas, e ele vai marcar o pod, nós vamos repostar para aqueles tutores que estão nos assistindo. Aí você pode até falar, olha, isso foi uma dúvida das meninas e eu vou colocar aqui para todo mundo. Todos os petiscos. Aí você marca eu, ela, a gente vai colocar no nosso Instagram também. A gente tem sabe muitas que tem petiscos funcionais, né? E aí a gente quer saber, a gente quer os bisu, porque a gente atende também. E assim, eu acho que faz parte da gente que atende na clínica, a gente ter esses cuidados, né? Sim, não é porque, eu atendo felinos, mas, não, deixa essa parte de boca aí que é só com o Daniel. Não. Eu tenho que ensinar, eu tenho que dizer como é que é. A consulta pediátrica comigo, eu falo sobre tudo isso. Eu falo sobre o cuidado da higiene bucal. Saber o que passar, o porquê. Aquele tutor, ele vai perguntar para você. Vai. Ele vai perguntar para o clínico. E nada melhor do que a gente ter essas informações do especialista. Porque não é a minha especialidade, nem a da Larissa, e não é de vários colegas que estão assistindo a gente. Então, a gente vai fazer uma listinha. Então, essa é a lição de casa, né? Marcar o pod. E aí, eu vou aproveitar e te perguntar, né? Tem os petiscos e a gente sabe também que tem no mercado alguns produtos, né? Que ajudam nessa parte da profilaxia.
né? Eu acho que eu tenho até essa pergunta mais lá na frente, mas assim, vamos supor assim, o que eu quero saber na prática? Pouca quantidade de placa dentária. Como é que você olha para o animal e diz assim, não, todo animal com qualquer quantidade de placa dentária já é um candidato para profilaxia da forma cirúrgica, anestesiado, ou não? Nesse nível aqui inicial, eu tenho um produto legal que consegue reduzir essa quantidade. Tu tem essa diferenciação ou não? Tu não gosta muito dos produtos, tu já vai sempre para a limpeza feita no bloco? Aí não pode falar mal dos produtos, né? Não, a gente assim. quer saber a sua Eu experiência. gosto de todos os tipo, produtos, o que você na vê, verdade. entendeu? A gente não precisa nem citar nomes aqui específicos. Eu acho que todo produto ele é bom. Porque a gente sabe que tem produto que promete reduzir a placa, né? Não é da profilaxia, porque a gente sabe que a gente tem os produtos de auxílio na higienização. Sim. Aí tem espuma, tem enxaguante, tem pasta, mas tem uns que prometem tirar o cálculo. E a gente sabe que, dependendo da quantidade, obviamente, né, não é nem a indicação do produto. Tá, eu sempre falo assim, qualquer tipo de acúmulo ali, ele é importante. Né? Não adianta a gente dizer assim, mas tem pouco, espera mais. Né? Só que esse espera mais, a gente pode ter consequências ali. Porque o tutor ele não vai entender o quanto que espera mais. Por exemplo, a gente tem um paciente que quase não tem acúmulo de nada, só tem um acúmulo de placa bacteriana inicial, que é um amarelado bem inicialzinho mesmo, em 2 dentinhos. Os outros estão bem tranquilos, tá? Eu posso dizer para aquele paciente, espera mais. Só que ele não vai entender o que é o espera mais. O espera mais é assim, siga a rotina, faça todos os exames, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Nesse período, a gente não vai ter, por exemplo, uma carga muito grande. Mas esse espera mais para o tutor, ele vai deixar ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então, assim, sempre a nossa orientação tem qualquer tipo de acúmulo, a gente pode começar a trabalhar com as profilaxias. Tá? Quanto mais cedo esse paciente vier para a gente, quanto menos acúmulo ele tiver, melhor para ele e melhor para a gente, melhor para o tutor também. Tá? Mais barato vai ser o serviço, menos trabalho a gente vai ter e menos consequências aquele paciente também a gente vai ter, né? Vai ser realmente somente uma profilaxia, né? Quanto mais a gente tem ali acúmulo de sujeira, maiores são as consequências. A gente pode ter ali de uma gengivite simples, a gente pode ter uma periodontite, a gente pode ter uma morte pulpar, a gente pode ter uma inflamação de gengiva muito grave para aquele paciente. Então, assim, notou acúmulo, procura o especialista, vai para fazer uma profilaxia. Às vezes a gente consegue, por exemplo, esperar 1 mês, 2 meses, para a pessoa se organizar, para fazer exames, para ver suas possibilidades e a gente entrar em procedimento, tá? Mas é sempre importante a gente lembrar que, no mínimo acúmulo que seja, a gente tem alteração. A gente vai ter ali uma alteração de microbiota na cavidade oral que já vai promover alterações. Já vai promover uma gengivite, por exemplo. Essa gengivite, dependendo de como ela seja, ela vai causar muito desconforto para esse paciente, tá? Então, também é importante entender que com menor acúmulo, não significa que esse paciente vai fazer só uma limpeza, tá? A gente sempre diz assim, chegou no consultório, a gente explica o que é a doença, o que está causando, mostra para ele imagens, mostra para ele fotos, vídeos e explica. No procedimento, a gente sempre vai fazer, por exemplo, radiografia desses dentes. É o nosso papel ali como especialista, é o que diferencia a gente, né? Então, ali que a gente vai saber se esse paciente vai fazer somente uma profilaxia ou se tem algumas alterações, tá? A gente já recebeu muito paciente assim, não, mas é só uma limpeza. E na avaliação clínica, realmente, a gente olha, a gente vê, não tem grandes acúmulos, não tem gengivite ali marcante, e a gente fala, olha, provavelmente é uma limpeza, né? Mas a gente já teve muitas surpresas quando esse paciente vem para centro cirúrgico, né? Na radiografia a gente notou ali que tem uma morte de um dente, por exemplo, aquele dente não pode ficar ali, né? A gente precisa fazer a extração dele ou de repente fazer o tratamento de canal, dependendo do que o tutor decidir, tá? A gente já é muito interessante porque a gente já recebeu assim uma raça que ela é muito predisposta, Yorkshire, assim, de 6 anos, por exemplo, que a gente não enxergava mais os dentes. E aí já falo pro tutor, olha,
provavelmente esse paciente vai perder muitos dentes. Aqui, É aquele caso que o dente está preso pela aquele placa. caso que o dente está preso pelo tártaro, né? Então a gente já deixa ele ciente e Quando tudo solta mais. lá, o dente cai junto. Porém, para nossa surpresa, na radiografia, ele não tinha nenhuma alteração. Então, assim, era um paciente que preservou todos os dentes. Ai, que bom. E aquele paciente jovem de 3 aninhos, que quase não tem nada, quando a gente faz a radiografia, condenou cerca de 80% daqueles Caramba! dentes. Tu já Né? Então, pensaste? sempre a gente precisa andar lado a lado com as ferramentas que a gente tem na especialidade, que são as radiografias intraorais. Né? Ali que a gente vai ver, tem um dente que tem alteração de coloração, prestar atenção, o que tem de alteração na radiografia, né? Tem a gengiva que está muito solta, o dentinho está mole, mas o dente do lado ele também pode ter problema, né? Pode ter um abscesso naquela raiz, então não tem como eu dizer assim para ele dentro do consultório que é só uma limpeza, né? Eu abro todo o leque de possibilidades para ele, explico, não tem acúmulos grandes, porém só a nossa decisão final é no bloco cirúrgico, com o animal anestesiado, aí eu vou conseguir avaliar dente por dente, todas as faces daquele dente. Radiograficamente tem alterações, mas qual o nível dessa alteração? Posso manter aquele dente ou preciso extrair? Né? E também a decisão é junto com o tutor. Se ele chegar para mim e dizer assim, eu não quero que extraia nada, não importa, o dente pode estar caindo, eu não vou, não quero. Então, nesses casos, quando acontece no consultório, eu sou muito incisivo. Você não quer, então você vai procurar outra pessoa. Você vai trabalhar com outra pessoa. Porque eu não vou deixar um dente que ele está comprometendo a saúde do paciente. Tá? Algumas vezes o tutor não quer, não é que pode deixar, mas eu até passo. Mas já teve, por exemplo, colega veterinária que foi para consulta com seu animal e chegou para a gente e disse assim, não, mas eu não quero raio-x. Não precisa. Aí eu falei, não, nós vamos fazer, faz parte do meu trabalho. Eu não faço nenhum paciente sem radiografar. Isso para mim é impossível. Não, mas eu não quero que extraia. Eu falei, tudo bem, você assina os termos que você não quer extrair nenhum dente, independente da alteração que a gente encontrar, mais a gente vai fazer a radiografia. Não, mas não é preciso, não é necessário, não tem por que expor o animal a isso, né? Então você vai fazer com outras pessoas, né? Então, o nosso trabalho como especialista, sempre falo, bato sempre nessa tecla, é a gente fazer o trabalho de forma correta, como a gente foi ensinado na pós-graduação a fazer, né? Então, passo a passo é esse, é avaliar, é fazer raio-x, tomada de decisões, né? Então, se o tutor não quer, dependendo daquele paciente, a gente assina todos os termos de desistência de alguns procedimentos, faz a profilaxia, a limpeza e mantém ali aquele dentinho, né? Mas notou acúmulo, sempre procurar a consulta odontológica, eu digo que é fundamental. Acúmulo que seja. Porque a gente já começa ali a explicar para ele a importância. É muito difícil, na verdade, trazer esse tutor para o consultório quando a gente fala de odontologia. Tá? É uma entrave que a gente tem até hoje. Apesar da gente ter muito mais atendimentos, ainda é difícil trazer esse paciente para o consultório. Ainda é difícil para o tutor entender por que meu animal ele precisa ir para o dentista. Por que o clínico não atende? Não resolve, né? Por que o clínico não resolve? Não. Você não é veterinário, você tem que saber tudo. Não é bem assim. Né? Ele entende muito bem que o animalzinho dele pode ter um problema cardiológico, então ele vai no cardiologista. Ele entende isso muito bem. Ele tem um problema renal, ele vai no nefrologista, mas eles ainda não entendem que se ele tem algum problema na cavidade oral, precisa ir no dentista. Mas não precisa. Mas é porque é caro. Mas é porque vai só olhar e tudo mais. Mas é o custo de ter um animal, né? É o custo de ter um animal. Um membro da família. E hoje, por exemplo, aí vive um relacionamento muito próximo. Você vê que a maioria dos tutores, a maioria, assim, até mesmo médico veterinário também tem essa mania. O cachorrinho tá lambendo toda a pessoa. Então,
tem que A gente ter tem esse que ter essa cuidado. relação com ele com todas as especialidades, né? Eu costumo dizer, tá com probleminha de pele, vai no dermato, Sim. né? Tá com um Sim, probleminha sim. ali ósseo, mais ou menos, vai no ortopedista, né? Por que não no dentista? Então, Ainda a mais para nossa manter a maior saúde boa. dificuldade é trazer esse paciente pra gente. E uma vez que ele tá ali, a gente aproveita para explicar tudo. Por que que aquilo está acontecendo, como que aconteceu, quais as consequências daquilo para esse paciente, o que que pode acontecer se eu não fizer nada, Então já né? entra na minha pergunta. Quais são os riscos dessa doença não tratada periodontal, né? Esse acúmulo de tártaro. Fala aí pro pessoal qual o risco quando a gente não trata para o Ó, a gente tem animalzinho. que entender que ali o tártaro nada mais é do que um composto muito grande de bactérias ali na boquinha do paciente. A gente tem bactérias boas, né, que precisam estar na boca todos os dias, mas a gente tem uma mudança de bactérias ali para bactérias que são ruins. Por isso que a gente tem esse acúmulo de sujeira, né, consequências. Quanto mais a gente tem esse tártaro ali na boquinha, a gente vai ter a inflamação da gengiva, que é o primeiro sinal ali de que algo está errado. Aquela gengiva está reagindo àquele corpo estranho, tá causando um probleminha ali. Então, esse problema de inflamação, ele já pode ser muito grave para alguns tipos de pacientes, por exemplo. O paciente renal, ele não pode ter processos inflamatórios, porque os mediadores da inflamação ali vão causar problemas, piorar aquele problema renal. Então, o mínimo de inflamação para o paciente renal já é uma consequência Fora que grave, ele não pode usar né? anti-inflamatório, E né? aí a gente não tem como fazer ali o uso de anti-inflamatórios regulares, né? Então, é importante a gente pensar já nesse início. Passou dessa inflamação de gengiva, a gente vai ter uma piora desse quadro quanto mais o tempo passar. A gente vai começar a ter dessa gengivite para uma periodontite, que é uma inflamação, né? Uma contaminação ali do sistema que sustenta aquele dente, né? Daquela parte óssea ali que sustenta aquele dente, né? A gente pode ter perda desse osso, a gente vai ter perda dessa gengiva, por exemplo, né? Expondo o osso, expondo a raiz daqueles dentes, né? Expondo raiz, a gente tem ali a parte sensitiva daquele dente também, né? A gente tem alguns canais ali dentinários que eles fazem parte da sensibilidade do dente, tá? Então, tomar uma água para aquele paciente já vai ser muito, muito ruim, né? Comer alimentação mais endurecida também já vai fazer com que aquele paciente sinta dor, sinta desconforto, tá? Casos mais graves, a gente vai ter ali amolecimento desses dentes, a gente vai ter a perda dental ali daqueles dentes. Às vezes o dente está preso por um pedacinho só de raiz, de osso ali, aquele paciente vai numa brincadeira, quebrou o dente, mas ficou um pedaço de raiz ali, né? Então, tudo isso são consequências, tá? A gente tem também a migração dessas bactérias para outros órgãos do organismo, né? Do corpo desse animal. Coração, rim, fígado, articulações. A gente pode ter casos bem graves ali, tudo por conta de infecções originárias de cavidade oral. Isso a gente já sabe muito bem na odontologia humana, quanto na odontologia veterinária, que isso pode acontecer, tá? Então, a gente precisa cuidar. Aquele paciente cardiopata também não pode ter infecções na cavidade oral por conta dessas migrações ali de bactérias, tá? Consequências mais graves, eu diria que as fraturas de mandíbula, por exemplo, elas podem acontecer. Como a gente tem muita bactéria ali destruindo todo aquele osso ao redor do dente, a gente tem uma destruição tão grande, muitas vezes, que aquele paciente fratura a mandíbula dele, porque ele não tem mais osso, né? A gente já recebeu pacientes assim, que fraturaram a mandíbula, quando eles foram descer do sofazinho, por exemplo. Foi descer do sofá, bateu o queixo mínimo que foi, fraturou a mandíbula. Veio pra gente, não tinha muito que a gente tentar fazer ali, porque não tinha osso pra gente juntar, né? Então, são consequências muito graves que a gente pode ter nesse paciente ali, tanto felino quanto caninos, tá? Felinos a gente tem outros problemas ali, tá? Mais específicos, que a gente pode ter consequências bem graves para ele, né? Uma das doenças que a gente sempre atende muito, é o nosso foco muito grande para felinos, é o complexo de gengivite e estomatite felina, né? Que é um processo inflamatório crônico ali que infelizmente não vai ter cura. Né, Dependendo desse paciente, ele tá há muito tempo com aquilo, ele tá há anos com aquilo. E é uma dor absurda que causa uma dor muito grande. A gente vai olhar aquela boquinha, muitas vezes tem quase obstruindo ali, né, a passagem de ar para ele. Eu já vi gato gritar
alimentar, só de tocar na boca é um negócio assim absurdo. É, Dói e muito. uma das coisas que eles fazem, assim, fisiológicas, que é muito bonito, inclusive, do gato, é o bocejo. Você vê aquele gatinho saudável dando aquele bocejo gostoso, e o paciente com complexo, ele não vai fazer isso. Ele, na mínima abertura de boca que ele tem, ele vai ter dor intensa, né? Então, são outras consequências que a gente pode ter ali para esse paciente. Ficar com aquele acúmulo de sujeira, são doenças que elas podem ser mediadas por conta do acúmulo de sujeira na boquinha deles, tanto o complexo quanto as reabsorções dentárias, por exemplo. Então, são duas doenças de felinos que eles vão ter uma dor muito absurda, assim. Então, precisa fazer a manutenção desses pacientes, a gente precisa entender por que eu preciso escovar o dente desse paciente, né? Porque a gente precisa manter aquela boca mais higienizada possível para que eu não tenha uma piora desse complexo. Uma vez que a gente consegue controlar ele, né, a gente não pode ter nada de acúmulo nessa boquinha desse gatinho. Então, a gente precisa cuidar, precisa fazer as profilaxias, difícil, né? precisa fazer, às vezes, a escovação em casa. É de controle difícil, uma vez que a gente consegue esse controle, a gente precisa manter o máximo ali, né? Então, conscientizar esse tutor da importância. Por que eu preciso fazer? O que aquilo vai trazer de consequências para o meu animal, né? Ele pode ter alguma outra doença, ele pode piorar, ele pode precisar, de repente, entrar numa emergência cirúrgica, né? Já aconteceu uma emergência com a gente, já era um animalzinho de um colega nosso, né? Um colega meu de residência, entrou em contato que o animalzinho dele tinha fraturado diversos dentes, né? Entrou um rato em casa, o cachorro foi correr atrás e o tutor foi tentar bater no rato, acabou que o cachorro se meteu na frente, bateu no focinho do cachorro. E esse animal, ele tinha uma doença periodontal já bastante avançada, então esse dente ele não tinha suporte nenhum. E veio a fraturar quase todos os dentes da maxila, né? E aí, quando a gente faz radiografia, a pior consequência para a gente, como dentista, é ter que ir atrás daquelas raízes que ficaram ali, porque ele está preso por um pedacinho só de osso, mas a gente tem que fazer a retirada ali. Tem que chegar tá? lá, né? Tem que chegar lá, né? Nossa, o paciente ele já passou por um trauma que foi a fratura dos dentes e vai passar por um outro trauma, que é a cirurgia com retirada perder os dentes. E perder aqueles dentes, né? Então, o cuidado da cavidade oral, ele é para a vida do paciente no geral, né? Lembra que esse paciente ele vai usar a boquinha para tudo. Interação, então ele vai estar ali com a gente para morder, aquele mordisquinho de carinho que a gente chama, para nos lamber, para interagir com os outros animais da família, né? Para a própria alimentação também. Então, se a gente tem um problema ali na cavidade oral, como é que esse paciente vai conseguir se manter? Ele não vai conseguir se alimentar, então ele não vai ter nutrientes suficientes para que ele tenha a manutenção dele, não vai conseguir interagir. Então, cuidar da boca é muito importante. A gente fala assim que a saúde começa pela boca, por conta desse propósito. É verdade. Tá? Porque tudo vai ter que passar ali pela cavidade oral. É verdade. E aí, tu já falou um pouquinho das diferenças que eu ia te perguntar dos atendimentos de cães e gatos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente não vê muita cárie em animais, né? Por quê, Dani? Não, a cárie, ela pode até acontecer. Criança brinca de pira a cárie, né? Mas a gente tem algumas diferenças de cães e gatos para gente, para nós humanos. Né? Uma delas que é mais importante, por exemplo, é a presença das bactérias cariogênicas. Né? Então, nós humanos, nós temos bastante presença desse grupo de bactérias ali. Né? E os animais, eles já não vão ter. Né? Então, já dificulta ali a formação da cárie. Né? Pensando anatomicamente, a anatomia do dente deles é completamente diferente. Né? Eles são mais pontiagudos, eles não têm muita mesa dentária, que a gente chama, né? Como se fossem os nossos dentes, para fixação ali de conteúdos muito grandes. Né? O pH da saliva deles também é diferente da nossa, que não promove muito a proliferação dessas bactérias cariogênicas. Tá? O tipo de alimentação com base de carboidratos também, né? Na nossa alimentação, a gente tem muito excesso de carboidratos, excesso de açúcar, né? Esses carboidratos, eles vão se transformar em açúcar ali, né? Que é o que vai ser o alimento para aquela cárie, né? Então, a gente pode ter essa bactéria cariogênica, a gente pode ter excesso de carboidrato, e a gente vai estar alimentando ali, vai ter
um quartinho bonitinho para ela ficar ali no cantinho. A gente vai ter condições ideais para ela com esse pH, e aí ela vai se formando, a gente vai destruindo aquele dente. No cão e gato, a gente já não vai ter isso, né? A gente dificulta muito isso. Então, a gente pode ter, é muito mais difícil, mas a gente pode acontecer assim. Eu, na minha rotina, nunca pegou. Nunca Eu peguei. também nunca vi, mas quando ela se apresenta da mesma forma, aquele ponto, buraquinho. A mesma forma, né? A gente tem alguns dentes mais específicos onde ela acontece, né? Onde aqueles dentes onde a gente vai ter ali um local para fixação dela, tá? A gente vai ter mesmo o escurecimento de dente, a gente vai ter aquele amolecimento, a gente vai ter dor, né? Então, todo aquele quadro que acontece com a gente vai acontecer com eles. Mas na minha rotina, eu nunca peguei, assim, de verdade. Uma pergunta também que eu sei que o nosso tempo está evoluindo, mas não poderia deixar de fazê-la. É porque a gente vê que tem... A maioria, né, dos tutores vão num pet shop, nas clínicas, e vende muitos produtos, soluções para colocar na água do pet, tá? Eu não costumo indicar. Eu me coloco num lugar, imagine você com sede, beber água o tempo todo, com algum sabor um pouco estranho, ainda mais, por exemplo, felino, que já vai pouca água, que a gente tem que estimular a beber água. E Aí essas soluções deixam sabor, não deixam? Por mais que dizem que não, mas não tem como. Eu E me acho diz, que... você indica, você recomenda, coloca na água do bichinho, não coloca? Qual o melhor produto Eu de acho solução? que hoje a gente tem duas marcas que elas falam que elas não têm cheiro, que elas não têm sabor. Eu costumo provar algumas coisas, confesso. Então, mas esses eu não provei. Mas pasta de cão eu dou... experimento ali para saber se é ruim. Mas assim, eu costumo dizer sobre produtos, né? Eu acho que todo produto ele pode funcionar, mas você tem que saber a hora certa de usar. Não adianta a gente ter um paciente que ele já tem um acúmulo muito grande, já tem ali a presença do cálculo muito bem formado, e você começar a fazer escovação de dente naquele paciente, por exemplo, né? Aquilo ali não vai adiantar nada. Né, a doença ela já está instalada ali, né? Você não vai adiantar nada você colocar esses compostos na água desse paciente. Por quê? Porque o problema ele já está instalado ali, tá? Não vai tirar Então o que eu já acho tem. que eles funcionam dentro da manutenção da higienização da cavidade oral. Então fiz o tratamento, fiz a profilaxia, limpei, tudo bonitinho, tá tudo ok. Vamos fazer a utilização desses produtos. Tá? Eu sempre chamo a atenção dentro da minha consulta pós-operatória, né? Como a gente vai fazer a escovação, que produtos utilizar, produtos colocar na água, tá? Eles normalmente vão ser para controle de hálito, né? Para controlar aquele mau hálito do paciente. Mas se eu faço uma boa escovação, se eu faço uma higienização muito, muito correta, esse paciente não vai ter acúmulo de sujeira. Então, se eu não tenho acúmulo de sujeira, eu não vou ter o bafinho. Né? Mas eu aí não eu vou te ter a pergunto o halitose. inverso, o tutor não consegue escovar. Aí a gente Aí eu tem posso outras usar. estratégias. Eu As posso pastas utilizar. enzimáticas, tu gosta? As pastas enzimáticas, elas trouxeram aí um grande vantagem pra gente, né? Porque a gente tem diversas pastas no mercado que às vezes elas são muito... sabor, muito tudo. Mas as pastas enzimáticas, por exemplo, elas vão auxiliar, sim, na manutenção dessa cavidade oral. A gente vai fazer a escovação delas porque o que vai fazer a retirada de sujeira é a ação da escova ali no dente, tá? Mas a pasta enzimática, ela vai ali bloquear praticamente a formação de novos acúmulos de sujeira, tá? Vai ajudar ali também na degradação de restos de alimento que aquele paciente vai estar ali. Então, ele vai ter vários mecanismos, várias enzimas atuando em diferentes estágios. Vai fazer a manutenção de bactérias boas da nossa cavidade oral, vai evitar um acúmulo de bactérias ruins para a gente, que são justamente as que vão fazer a formação de placa bacteriana, por exemplo. Vai degradar aquele restinho de alimento ali que está naquele dente que a gente não conseguiu alcançar, né? Então, tudo isso vai ajudar. Então, se o paciente não deixa escovar, por exemplo, eu gosto de fazer o uso da pasta enzimática, porque se eu consigo passar no dente deles, pelo menos assim com o dedo ou com uma gaze,
ele vai começar a ter um tipo de ação. Não vai ser a mesma ação que a escova vai ter, mas a gente já começa a trabalhar com aquele paciente. E aí a gente vai utilizar os outros produtos, por exemplo, né? Produtos de colocar na água ajudam no controle de hálito ali, tá? Existem sprays bucais também que fazem um controle bacteriano, né? Mas a gente também precisa saber como usar, né? Sempre falando, bactérias boas precisam estar na boca. Se eu faço controle bacteriano, eu vou estar retirando elas também. Então, saber como utilizar, a hora de utilizar, a frequência, né? Pastas de dentes, as enzimáticas, se eu pudesse indicar para todos os pacientes, eu indicaria. Mas ela tem um custo muito mais alto do que as outras, né? Então, paciente que pode utilizar, né? Tem condições. Paciente que acumula muito rápido, já tem o fator individual dele já é acumular muito mais do que outros pacientes. Pasta enzimática. Paciente que não deixa escovar, pasta enzimática. Com a vantagem que hoje no mercado, as que a gente tem disponível, elas têm sabor que até que seja agradável para eles, né? Sabor de comida em si, né? Sabor de frango. Acho que as 3 que a gente tem disponíveis no mercado hoje vêm com o mesmo tipo de sabor, né? Então, é interessante para eles. Eu costumo dizer que a gente pode até utilizar ela como o próprio petisco que a gente pode utilizar pós-escovação. Por exemplo, faço a escovação sem nada, por exemplo, só com a escova, e ao invés de eu dar um petisco para ele, eu posso passar essa pasta no dente, porque ela vai funcionar como um petisco ali, já que ela tem um sabor para eles. É uma dica que eu aprendi no último curso que eu fui. Olha aí, né? Muito legal. Uma dica super importante. Fica a dica, tá, pessoal? Fica a dica. E se tiver muita dúvida e quiser organizar essas informações, marcar uma consulta odonto, né? Com o nosso mestre aqui. Doutor Daniel Castro atende no VetLife. Onde mais, doutor? Hoje, eu deixei de atender em muitos locais, assim, por conta da rotina, né? Então, Vai hoje ter uma eu atendo sala lá no VetLife, muito... a gente já está providenciando. Hoje eu atendo em poucos locais, mas a rotina desses locais ela é bem grande, né? A nossa maior rotina de atendimento hoje é justamente no VetLife. Tanto a rotina de atendimentos de cães e gatos, quanto a parte cirúrgica, nossa maior rotina é lá. A gente também atende na clínica parceira do Vital Vet, né? E no Centro Veterinário Amor e Patas em Ananindeua, tá? Também a gente tem uma rotina muito grande lá, que são parceiros de muito tempo assim da gente, né? Tanto os veterinários quanto os donos de lá já tem esse E o contato agendamento muito grande. pode ser feito por essas clínicas, né? Ou pode ser feito diretamente por você, o né? agendamento ele pode ser diretamente com a recepção da clínica, né? Pode ser diretamente comigo, tá? Eu disponibilizo quais são os locais, a frequência, qual a disponibilidade. Pode ser pelo Instagram também. Fala seu Instagram. Né? dc.odontologia veterinária. Então a gente está lá tentando melhorar nosso marketing, tentando inserir aí. Olha, hoje vai ter muito conteúdo. Hoje não, né? Mas lá na frente vai ter muito conteúdo para colocar aí nesse a gente Instagram. Fala um pouquinho dos pacientes, fala dos casos, fala justamente das diferenças do atendimento de cães e gatos, né? A gente fez um Reels recente, onde a gente está atendendo um felino com todas as técnicas cat-friendly ali, que a gente aprendeu, né? Tanto com a doutora Shirlane, com os outros especialistas de felinos que a gente trabalhou, e com uma das nossas anestesistas, que é a doutora Aline, né? Então, a gente está sempre tentando oferecer a melhor qualidade de atendimento para aquele paciente, né? Então, a gente tem algumas informaçõezinhas dessas no nosso Instagram, Maravilhoso. tá? Então, pode entrar em contato por lá também, que a gente responde. Pode fazer o agendamento da consulta diretamente pela recepção das clínicas e também diretamente comigo, tá? E a gente vai agendando para a gente cuidar da saúde oral aí desses Adorei. pacientes. Ótimo. Ó, eu queria abrir o nosso momento de agradecimento para os nossos parceiros. Mas eu acho que antes de agradecer, por a gente estar tratando o assunto de odonto, é legal relatar a minha experiência como tutora pros assim, não só os tutores, como os médicos veterinários também têm essa consciência. Acho que é um assunto que cada vez mais tem que ser difundido, essa parte da odontologia veterinária, né? É uma área muito importante. Os animais convivem com a gente. E uma das coisas que a gente mais negligencia neles é essa saúde bucal, né? Você faz tudo
e você vai deixando sempre a boquinha do animal de lado. Para depois. E o engraçado, o interessante também, por exemplo, dentro da rotina, a gente tem uma rotina de escovação, aí a rotina vai ficando intensa e você larga essa rotina de escovação dentária dos animais. E isso é muito importante porque eles vão envelhecendo. E quando eles vão envelhecendo, as coisas vão ficando complicadas. Sim. Não tem jeito, gente. A boquinha do seu animal vai precisar passar por essa consulta aqui. Vai precisar. Põe isso na cabeça de vocês. Um dia vai precisar e vai ser essencial e você precisa fazer. Então, assim, eu acho que tem 25 dias, né, amiga? É, mais ou menos isso. Uns 25 dias, eu peguei todos os meus animais, eu já venho marcando com ela há um tempinho. E a gente fez, a Glaucia, que foi anestesista também. E só que qual é a questão disso tudo? É que eu tenho uma cachorrinha que tem 15 anos, ela é cardiopata. Sim. E ela vai fazer 16 agora em janeiro. E eu precisava retirar o tártaro dela, porque é importante em animais idosos, gente, ter a boquinha limpinha, tudo certinho, não pode deixar acumular. E lembrando aqui que essa história aí de, não vamos anestesiar porque é idoso, gente... Exatamente. O preço é muito mais caro que vai pagar com falta de cuidado da saúde bucal. Exatamente. Né? Não tem idade. A gente já fez paciente de 18 anos, 19 anos. Né? O importante é esse paciente ele tá bem, ele tá estável. Exatamente. E lembrando que o Dr. Daniel sempre trabalha com uma anestesista, que também é maravilhosa, vai lá só para anestesiar. Então, assim, é um procedimento... Obviamente, não existe o procedimento 100% seguro, mas é super seguro, porque tá lidando com profissionais adequados para fazer aquele procedimento do seu animal. Hoje a gente não entra em procedimento sem uma equipe completa, né, pedindo todos os exames necessários, mas assim, a nossa equipe ela é composta hoje por 3 pessoas, né, sempre eu operando, o meu auxiliar Douglas na radiografia, me auxiliando na cirurgia ali, e uma das nossas anestesistas, né, então a gente precisa entrar sempre com um profissional anestesista, porque é ela que vai cuidar ali daquele essencial. Paciente. Exato. Essencial. E por incrível que pareça, olha, foi maravilhoso, fizemos uma cirurgia, que o meu animalzinho, né, que já é idoso, saiu super bem, estável, conseguimos fazer idoso e cardiopata. E cardiopata, que é o pior ainda. Então, gente, não há limite para isso, porque se você procura profissionais adequados, local adequado e faz tudo certinho, igual ele falou, os exames pré-operatórios, isso é muito essencial, então dá tudo certo. Então, tem que cuidar da saúde bucal do seu animalzinho, seja você médico veterinário, seja você tutor. Então, é importante, eu digo aqui como um testemunho. Tá todo mundo com o dentinho branquinho lá, agora só na fase de manutenção. Só dando as lambidas lá com um cheirinho bom. Tá certo. A gente tá chegando ao fim. Vamos agradecer os nossos parceiros. Sim. Eu queria começar agradecendo a Vert, que tá sempre com a gente, mas eu queria falar hoje, amiga, de 2 produtos que eles lançaram. O primeiro é o Serenlac, né? Quem vai falar é você. Isso. Então, posso começar? Pode sim. Esse produto eu já tenho indicado bastante a alguns animais, né, que eu atendo, porque ele vai ajudar na prevenção de resposta ao estresse. A Vert, ele já tinha outro produto, né, mas esse é lançamento, e eu consigo ter uma resposta mais rápida. Um exemplo, teve um animalzinho que fez uma viagem recente e ao entrar no carro ele ficou super nervoso, super ansioso. Acontece bastante em viagens e agora principalmente final de ano. Então eu recomendo já começar a medicá-lo antes, lógico, com orientação do médico veterinário. Porém, você vai ter uma viagem mais tranquila, bem melhor, se você fizer o tratamento certinho do seu animalzinho, até mesmo outras situações de estresse para esse animalzinho, tá? É um medicamento que está tendo bastante sucesso. É isso aí, eu também queria falar, a Vert agora tá entrando nessa linha de petiscos, né? E é legal porque são petiscos funcionais. Além de ser petisco... Nossa, põe mais aqui. Mais um. Além de serem petiscos para agradar, né, o cãozinho, eles têm uma funcionalidade. Eles são os petiscos funcionais. Esse aqui, por exemplo, são para aqueles animais que estão fazendo dieta. Tá? O gordinho que adora um petisquinho, que o tutor não quer deixar de dar o petisquinho, tem a opção saudável que não vai prejudicar a perda de peso do animal. A gente tem também o Mobility, que ele ajuda mais nessa parte articular, de articulação, para aqueles animaizinhos que já estão na fase que precisam desse cuidado maior, né? E a gente tem também aqui na linha 2 muito legais, que a gente sabe assim que o problema de pele, né, Larissa, pode confirmar para mim, está presente na maioria dos pacientes hoje de pequeno porte, os pets, né? E os grandes também, Golden. E a gente tem
2 petiscos que não vão prejudicar aqueles animais que têm aquela hipersensibilidade alimentar, né? Que é o sensível, que é com carne de cordeiro, né? E o hipersensível, para aqueles animais assim que tem uma situação Mais alérgico ainda. mais alérgicas, que é com uma proteína hidrolisada. Então, esses aqui são os novos lançamentos da Averte. Eu, particularmente, achei muito legal. Já tô esperando a linha de gatos. Sempre importante ter a linha de Sempre, gatos. por favor, não esqueçam dos felinos, né? Mas São a gente saborosos. também queria agradecer a MSD, que tá sempre aqui com a gente, com o nosso queridíssimo Bravecto, né? E a Royal Canin também, que está conosco com essas rações maravilhosas, que vem fazendo todo diferencial, né, na rotina dos animais e dos médicos veterinários. Com certeza. A gente também queria agradecer a Drogavet, a farmácia de manipulação, que é parceira do projeto, que é parceira do podcast, né? Lembrando daquela formulação que você precisa fazer de um produto que não está disponível no mercado, ou então aquela apresentação melhor para o seu animal em forma de biscoito, em forma de xarope palatabilizante. Fica aí a sugestão da Drogavet, produtos manipulados. Eu vou ter que contar algo bem engraçado. A tutora, eu passei uma receita, né? E manipulado em forma de biscoito. Aí eles mandam lá todos os sabores de biscoito que o animalzinho que você escolhe pro seu pet. Que tem de opção. Aí ela, tô passada. Olha o tanto de sabor que tem pro meu animal. É isso mesmo? Qual que ela vai preferir? Então, gente, é realmente verdadeiro. Tem vários sabores e os animais comem, tomam essa medicação com mais facilidade. Com mais facilidade, né? Principalmente os felinos, né? Que às vezes a gente precisa colocar umas medicações que Eu, são quando eu indico, palatáveis. sempre assim, pelo menos os meus pacientes felinos, eles gostam muito do sabor de frango, assim, não sei Eles porquê, adoram, né? mas assim, 90% deles, quando a gente faz E uma eu formulação... posso te falar que até a gente gostou do sabor de frango. Sabe Foi. que a gente fez um vídeo Eu provando. vi o vídeo. É porque ele tem meio que um pouquinho assim, defumado. Assim, É, meio menina. defumado. Então, a gente você provou. alegrou as humanas aqui, os gatos e os cães, eu acho que vai alegrar também. Não podemos esquecer também de agradecer ao VetLife, Centro Veterinário, né? Lembrando que o VetLife hoje funciona de domingo a domingo e feriados, então que você que precisa levar o seu animalzinho num espaço confortável, um tratamento humanizado, ainda não é 24 horas, porém funciona com atendimento de emergência, né? A gente funciona para internamentos também, porque sempre fica um veterinário e auxiliares lá com os animais, tá? Então fica aí a sugestão para quem estiver precisando de atendimento veterinário e precisando de especialidades. Doutor Daniel Pode é um procurar, deles gente. que tá lá com a gente hoje. Ele tá assim. E também, nós não podemos esquecer de hoje uma roupa muito especial. Égua, tá né? bonito, né, Tá amiga? bonita a nossa paleta. Bem, A Tole, né? já em clima de final de ano, Jingle Bell. Tá sempre conosco. E também vamos agradecer a Eli Vieira Advocacia, que está aqui por trás, nos orientando, nos ajudando a montar todo esse processo do podcast. E ela também auxilia bastante médicos e veterinários, profissionais da área de saúde, que queira entender um pouco mais dessa área jurídica. Perfeito. E por último, a gente queria agradecer também ao responsável pela nossa produção de maquiagem e escova, que é o Fast Escova. Obrigada pela parceria, né? Eu também queria lembrar que os nossos episódios, além do YouTube, estão disponíveis também no Spotify. Então, você que não tem tempo de sentar e assistir os nossos rostinhos, pode só escutar as nossas vozes, indo pro trabalho, né? Fazendo a sua viagem, né? Curtindo, assim, a sua programação. E adquirindo Dá para muita colocar informação. muita informação legal, muita gente bacana que já Muita passou gente aqui, né? Doutor, Poxa, estamos chegou chegando ao fim. É. Antes de terminar, amiga... A minha pergunta agora para você é um pouquinho Ai, meu diferente. Você falou algo interessante no início. A pandemia houve ali e foi um ponto decisivo de carreira. Então, você começou em 2020, 2024 já tinha um diferencial muito grande. Mas agora eu quero que você olhe para essa câmera e manda uma mensagem assim para daqui 5 anos pro Daniel. Como é que você vai estar? Uma mensagem assim pro seu coração. Então, tio Dani, há um tempo atrás a gente decidiu investir na parte odontológica, mesmo sem saber o que a gente ia ter pela frente, né?
Foi muito difícil. Foi começar do zero, porque não tinha paciente. De um paciente pulou para 2, pulou para 7. Em pouco tempo a gente estava com 20, né? E hoje a gente quase não está dando tempo, não está dando conta, né? Então, continue investindo nos seus sonhos, tá? Que você tem muita coisa para alcançar ainda, tá? Você tem muitos sonhos, eles estão se realizando pouco a pouco, tá? Mas mantenha o foco sempre. Daqui 5 anos, você vai ver esse vídeo de hoje no podcast, tá? E você vai ver, nossa, a gente conseguiu evoluir muito mais do que a gente imaginava, tá? A gente conseguiu construir tudo que a gente pensou e melhor do que a gente pensou, né? Cada detalhe tá ali, cada parceiro continua ali com a gente, então continua firme que vai dar tudo certinho aí. Ai, que lindo, gente, eu me arrepiei com a mensagem, olha. E eu desejo que todos os seus sonhos se realizem, porque a gente trabalha no mesmo lugar, né, Daniel? Eu acompanho, apesar da gente não estar sempre junto, conversando, porque sempre ele está dentro do bloco, esse homem é super ocupado, mas eu vejo que é um profissional maravilhoso, que os tutores realmente amam, toda a equipe ama, a gente confia. Então, assim, só merece o sucesso. Então, eu desejo para ti realmente que todos os seus sonhos você alcance e continue trabalhando com essa maestria toda que você faz. Ai, obrigado. E eu te conheci hoje, então foi um prazer imenso. A doutora X já falava bastante de você, você já estava na nossa lista. Meu Deus. E com certeza, você falando a mensagem para você, até me emocionei bastante, porque a gente sente, nós estamos aqui, é verdadeiro, pessoal. Então, ele é um profissional incrível, é de verdade mesmo. Continue trilhando esse caminho. E com certeza você vai assistir esse vídeo e você vai dizer, olha lá, bem que eu falei, eu consegui realizar. Parabéns, Daniel. Seja muito bem-vindo de novo. Foi um prazer ter você aqui conosco. E esse é mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho!